Salve, salve, galera do nono ano, e aí, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Um abraço para a galera que foi lá na escola, na aula presencial, e um abraço também para a galera que não foi. Infelizmente, a nossa aula presencial, a nossa aula que ia ser ao vivo, infelizmente não deu para acontecer por conta do sinal, lá aconteceram os problemas na internet. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer a nossa aula ao vivo. Mas não foi só de geografia, das outras disciplinas também parece que aconteceu a mesma coisa. E, como eu falei para vocês, a gente vai dar continuidade nessa aula, tá? Da Rússia e a SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. E aí, a gente iniciou essa aula lá na primeira aula gravada, trabalhamos um pouquinho dela na aula presencial, e agora vamos dar continuidade aqui na segunda parte da aula gravada, tá? Como eu falei para vocês, eu não vou fechar, não ia fechar, na verdade, em apenas uma aula, até porque ia ficar muito longo, ia ficar uma aula, na verdade, ia ficar uma aula muito longa, um assunto muito grande para apenas uma aula. Então, o melhor ser feito foi fazer essa divisão. Então, vamos começar agora a nossa segunda aula, beleza? Então, bora lá. Olha aí, começa essa aula mostrando esse gráfico para vocês, que a gente finalizou a aula da aula anterior, né, a aula gravada anterior. A gente fechou já iniciando sobre a SEI, né? E aí, ó, os indicadores sociais dos países da SEI em 2005, tá? Esse avanço, ele já teve um avanço considerável em alguns países, mas aí eu peguei justamente em 2005, é por conta que estava naquele processo, que eles estavam saindo um pouco da crise. Lembram da crise que eu falei para vocês, que estava acontecendo nos países lá, os problemas financeiros, problemas sociais. Então, aí aqui são indicadores sociais, coisa que não sai. São os indicadores sociais. Então, observem aqui, ó, os países aqui, tá? Ó, lembra lá na sala que eu falei para vocês, quem estava lá na sala, que tinha país lá na Europa que ele era menor do que o bairro da Terra Firme, o bairro do Guamá. E aí também tem países no mundo todo que a gente não tem nem noção que existe, principalmente pelo fato de ser um país pequeno, não ter tanto destaque no cenário mundial, e aí a gente não conhece, não é verdade? Não é pelo fato de não procurar, é pelo fato de não conhecer mesmo a questão dos países, porque são muitos países. Então, observem aqui os países, tá? Aí nós temos o IDH, ó. Nós temos a expectativa de vida. Então, mais uma vez, eu quero destacar aqui, ó, a questão da expectativa de vida na Europa, tá? Então, como a gente já trabalhou, a questão da expectativa de vida, alguns países da Europa, em sua quase que maioria, são países velhos, são considerados velhos, tá? Não é por conta do tempo do país, é por conta da população. Então, a gente observa aqui, ó, que a expectativa de vida aqui, ó, 68,8, aí vem, olha aqui, ó, a Armênia, 71,7, aí vem aqui a Geórgia, ó, 70,5, tá? Então, são aqui a expectativa de vida da população. Aí, olha, aí a gente vem para cá, a taxa de analfabetismo entre adultos, mulheres e homens. Então, olha lá, 99,4 em mulheres, 99,8 nos homens. Isso aqui é na Belarus, não sei se é assim a pronúncia, tá? Então, esse aqui é o quadro da expectativa de vida, dos indicadores sociais, tá? Aí nós temos aqui, ó, a Comunidade dos Estados Independentes, no caso a SEI, a divisão política. Aí vocês observem aí que a Geórgia deixou a SEI em 2008 e o Turcomenistão participa como membro associado desde 2005. Então, observem aqui que aqui é a questão da divisão política, tá? Então, observem aqui, olha, a Geórgia bem aqui, tá? Olha lá. E
O Turcomenistão, bem aqui, ó, Turcomenistão, que está participando desde 2005 como um país membro associado, tá? Aí, olha lá, a questão dos nacionalismos tem causado violentos combates no interior das ex-repúblicas. A migração forçada, promovida por Stalin na década de 30 e 40. Então, o que acontece é essa questão aqui, ó. São brigas étnicas, porque são dois povos diferentes vivendo no mesmo espaço, vamos dizer assim. E aí a questão do nacionalismo fala mais forte. Então, quando o Stalin obrigou, né, essa população a fazer essa migração, então uma população, digamos, de certa forma, estava indo para o território do outro. E isso que ocasionou essa questão desses violentos combates étnicos, tá? Porque são dois povos vivendo numa mesma região, no mesmo lugar. E aí vocês já viram como é que acontece, né? Um se acha melhor do que o outro, um quer ser melhor do que o outro, acha que o outro está dominando o território, quer tomar conta do território, e tem vários outros motivos que fazem com que essa questão desses combates aí entre esses povos já aconteça, tá? Religioso, por conta de um povo tá chegando lá e o outro tá pensando que vai tomar o trabalho, as vagas de trabalho e por aí vai. Aí nós temos aqui, ó, fazendo com que as repúblicas recebessem pessoas de diversas nacionalidades e, em parte, a causa desses problemas étnicos, que foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? As brigas, as discussões, o desentendimento entre os povos. E isso não é bom, porque ele tira um povo do seu lugar de origem, e manda forçadamente, na verdade, essa imigração, tá? Essa migração forçada para uma outra região que pertencia a um outro grupo. E isso aí não é bom, tá? Aí nós temos as rivalidades étnicas nos países da CEI, constituem um grande foco de instabilidade política e social, sobretudo na Rússia, que conta com dezenas de grupos étnicos em seu território, que a gente comentou na aula anterior, tá? Na aula gravada lá. A gente viu que tem muitos povos, muitos grupos étnicos vivendo na Rússia, vivendo no mesmo território, vivendo no mesmo ambiente, de certa forma, no mesmo ambiente. E isso aí ocasiona esses conflitos étnicos na Rússia, tá? Então, esse dele que ele fala, esse destaque aqui, sobretudo na Rússia, é justamente por isso. Tem muitos grupos, como eu falei para vocês, aproximadamente 77, por aí assim, de grupos étnicos vivendo no território da Rússia. E aí é complicado. Então, como a gente já estudou também que na parte norte da Rússia não é tão habitada por conta da extremidade do frio, então as pessoas a maior parte da população, ela vive na parte sul, né, do território, justamente por conta que não é tão próximo da questão fria. Há sérios empecilhos à concentração da cooperação entre os países, tá? O baixo nível de desenvolvimento econômico e social, o número reduzido de regimes democráticos de governo, as disparidades entre o nível de desenvolvimento econômico e o volume de comércio exterior de cada um desses países, a preocupação da Rússia em conter o avanço do fundamentalismo islâmico e na região da Ásia Central. Então, isso aqui é algum vamos dizer assim, dos pontos baixos em relação a esses países aqui da CEI, tá? O baixo nível de desenvolvimento econômico e social, o número reduzido de regimes democráticos de governo, a disparidade entre o nível de desenvolvimento econômico e o volume do comércio exterior de cada um desses países e por aí vai. Só coloquei esses aqui só para a gente ter mais ou menos uma noção dessa questão dos empecilhos, né, na concentração da cooperação entre os países, tá? Aí, olha lá, o espaço geográfico ocupado é de aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados, tá? O que corresponde a mais de 10% das terras emersas.
É o país mais extenso do globo, sendo cortado por 11 fusos horários. A maior parte desse imenso território localiza-se ao norte do paralelo de 45 graus ao norte, o que lhe proporciona um clima bastante rigoroso, com médias térmicas sempre abaixo de 0 graus Celsius no inverno. Foi o que eu falei para vocês. A maior parte da população ela não mora no extremo norte, tá? Justamente por conta disso aqui, ó. O rigoroso frio que tem naquela região. As temperaturas são muito baixas mesmo, tá? E isso, infelizmente, faz com que as pessoas não consigam viver naquela região pelo fato do frio. Lembra que eu falei para vocês uma vez que o ser humano é o único animal que consegue se adaptar aos diversos meios? Então, aos diversos tipos de clima, aos diversos meios para sobreviver. Só que o ser humano ele não consegue sobreviver em regiões muito frias mesmo, que é o caso aqui do extremo norte da Rússia, tá? Infelizmente, por conta da temperatura muito baixa, e aí vai ser difícil de encontrar alimento, até mesmo para encontrar água, por conta que vai estar congelada, né? Então, é por isso, essa questão do frio é um parêntese para que o ser humano ele não consegue se adaptar. Mas o único animal que consegue se adaptar aos diversos meios, aos diversos ambientes, é o ser humano. Beleza? Então, olha lá. E aqui a divisão da Rússia, tá? A divisão política. Então, observem aqui o território da Rússia. É muito extenso. É um dos maiores territórios do mundo. É o território da Rússia, tá? Observem aqui. Ó. E aí, então, as repúblicas autônomas, tá? Aqui, ó, a legenda. Aí a gente vai ver bem aqui o Japão, bem aqui a China, tá? Então, olha o território daqui, ó, da Rússia. É muito grande, é muito extenso. Do norte ao sul da Rússia é encontrada uma variedade de formações vegetais. Na região ártica, floresce no verão a tundra, formação vegetal descontínua e rasteira, representada por linques e algumas gramíneas, tá? É uma vegetação baixa, não é vegetação alta, por isso que aqui é descontínua e rasteira, porque ela não é uma vegetação alta, tá? Uma vegetação bem baixinha mesmo, a questão da tundra. E a vegetação também, tá? A tundra vai sendo gradualmente substituída por árvores de grande porte, que constituem a taiga, cuja espécie principal é o pinheiro. Então, lá quando a gente vê aqueles filmes de Natal, não tem aqueles filmes de Natal, no caso o pinheiro, ele é uma árvore de região fria, tá? Então, a gente vê, às vezes, aqueles filmes que tá no período do Natal, que o pessoal bota as árvores para enfeitar, tudinho. Então, é essa árvore aqui, tá? É esse tipo de árvore aqui, que aí é o pinheiro, aquela árvore que a gente chama árvore de Natal, que é uma árvore meio assim, ó, árvore meio cônica. É essa árvore aqui. As florestas que cobrem grande parte da Rússia são utilizadas como fonte de energia nos locais onde há dificuldade para abastecimento de gás, tá? Então, olha lá, prestem atenção aqui, ó. As florestas que cobrem a grande parte da Rússia são utilizadas como fonte de energia nos locais onde há dificuldade de abastecimento de gás. Então, eles pegam as árvores lá justamente para utilizar como forma de energia, já que o gás é uma fonte de energia bastante utilizada lá na Rússia. Aí aqui nós temos um mapa físico, observem aqui, ó, planície da Sibéria, os montes Urais, tá? A gente já estudou isso aqui na parte da Europa. Os Cáucasos. Aí nós temos aqui, ó, Planalto Central Siberiano, planície da Sibéria, e por aí vai, ó. Tá? Então, observem aqui que são as partes mais altas e as partes mais baixas, tá? As altitudes e as partes mais baixas aqui da região da Rússia.
A população russa e as questões étnicas, que aí a gente já comentou anterior, mas aí a gente vai falar um pouquinho agora lá de novo, tá? Ó, o grupo étnico mais representativo da Rússia é o dos russos, que corresponde a 82% da população. Aí nós temos 3,8% dos tártaros, 3% dos ucranianos, 0,8% dos bielorrussos, 0,6% de alemães e de outros em menor número, tá? Então, isso aqui vamos dizer assim, são os povos, a questão étnica, tá? A porcentagem dos povos étnicos aqui. A grande diversidade étnica e os desejos de independência por parte de algumas repúblicas, sobretudo no norte do Cáucaso, têm provocado conflitos internos na Federação Russa, que aí a gente já comentou, né, a questão desses conflitos. Justamente, como eu falei para vocês, tem vários motivos para esses conflitos. E um desses motivos aqui é a independência dessas repúblicas aí. A região de Cáucaso, atravessada por diversos oleodutos, é rica em petróleo e possui importância estratégica para o poder central em Moscou. Aí nós temos, em meados da década de 90, guerrilheiros separatistas da República Chechênia travavam uma guerra contra o exército russo para obter a independência. Acabaram conquistando autonomia para a Chechênia, sem, no entanto, atingir seus objetivos separatistas. Então, isso aqui foi um dos conflitos que aconteceu na década de 90, de muitos que tiveram lá nessa região, tá? Justamente o que eu falei para vocês, por conta da independência dessas repúblicas, que elas queriam ser independentes, que elas queriam ser livres da Rússia, mas por interesses faziam com que a Rússia não, vamos dizer assim, não liberasse essa independência, não desse a independência para essas repúblicas. E aí isso ocasionava vários conflitos, como hoje ainda também alguns conflitos acontecem justamente por conta disso. Duas das maiores usinas hidrelétricas do mundo, tá? Que é a Grasnoy, não sei a pronúncia, tá? Dessas duas aqui, ó, tá bem aqui, ó. Não sei a pronúncia. Localizam-se na Rússia, o que reflete o seu alto potencial energético. A produção de carvão concentra-se em Kuzbash, acho que é assim a pronúncia, e na Sibéria. Cerca de 3/4 da produção de petróleo é extraído dos poços existentes na Sibéria. O restante provém de regiões caucasianas. Então, observem que o poder energético lá na Rússia, ele é muito grande, tá? Não só aqui, ó, como ele fala aqui, as usinas hidrelétricas, como também a questão do carvão e também a questão do petróleo e também a questão do gás, que lá é muito forte, tá? Então, observem que essa região aqui é muito forte em termos da questão energética, principalmente no petróleo. A Rússia é um dos grandes produtores de petróleo do mundo e também de carvão. Passando aqui. A questão da agropecuária e do extrativismo, tá? Os produtos agrícolas mais importantes da Rússia são a beterraba branca. Quem já comeu beterraba branca? Nunca vi. Eu vi aquela roxa, né, meio avermelhada, sei lá. A branca ainda não vi. Com a qual é produzido açúcar. O trigo cultivado, principalmente nas terras negras, que ocorrem no sudoeste da parte europeia, tá? Então, isso aqui são dos principais produtos que a Rússia produz, tá? Olha aqui, ó. Beterraba branca e o trigo. A Rússia é um dos primeiros produtores mundiais de cevada. Merecem destaque ainda as produções de batata e de linho, do qual se extraem excelentes fibras têxteis. Então, isso aqui é a questão da agropecuária, tá? E do extrativismo. Na pecuária, destacam-se os rebanhos de bovinos e de ovinos criados nas regiões de índices pluviométricos mais baixos. Que aí a gente já tratou a questão
a questão de pluviosidade, né, que é a questão da chuva. O país também é produtor de um grande volume de pescado de água doce. No extrativismo mineral, sobressai o minério de ferro, o carvão, o petróleo, além do urânio, do níquel e do diamante. Lembram que eu falei lá na primeira aula que lá na Rússia era forte também na questão dos minerais? Então tá aqui, ó, carvão, ferro, petróleo, urânio, níquel e do diamante também. É muito forte a questão da extração desses minérios lá, desses minerais lá na Rússia, tá? Ainda na pesca em alto mar, onde atuam os navios fábricas, nos quais o pescado passa por um processo de industrialização. E aí esses navios fábricas aqui, que eles chamam aqueles navios gigantescos lá, que de vez em quando aparece um programa na televisão, não tem? Do pessoal pescando, fazendo aquelas pescas lá, aqueles peixes gigantescos. Então, é isso aqui, tá? Que eles falam aqui que são navios pescas, e aí quando eles fazem a pesca, eles já tratam o peixe dentro do navio. Dentre as principais áreas industriais, destaca-se São Petersburgo, cujo desenvolvimento industrial é muito antigo, Moscou. Outros centros industriais que merecem destaque são a de Kuzbass, o siderúrgico em estruturação ao redor do lago de Baikal, acho que é assim a pronúncia, e o automobilístico de Togliatti, acho que é assim também que se pronuncia. Em razão de problemas de ordem natural, a Rússia não dispõe de grandes portos marítimos, tá? Como litorais pouco recortados e baixos, e mares com águas congeladas a maior parte do ano. Entre os portos de maior expressão, podemos citar o de Vladivostok, acho que é assim se a pronúncia, no mar do Japão, e de São Petersburgo, no mar Báltico. Essas pronúncias russas aqui é complicado, né? Então, galera, é isso aí a nossa aula, tá? Peguem o livro de vocês, dão uma lida no material de vocês aí nos livros, no livro, na verdade, tá? Que a gente já estudou nessas 3 aulas, para a galera que foi presencial também. Para a galera que não foi, peçam o assunto para o pessoal que estava lá na sala, para eles mandarem a foto dos tópicos que a gente trabalhou lá em sala de aula, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Espero encontrar vocês de novo nas próximas aulas, tá? Rezando para que tudo volte ao normal e volte tudo com segurança. Um grande abraço para vocês. Continuem se cuidando, beleza? Cuidando das famílias de vocês. E é isso aí. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato lá no grupo, tá? Que tem alguns pais de vocês, e até alguns de vocês estão participando. Ou vocês podem entrar em contato lá com a tia Maiara, que aí ela entra em contato comigo. Beleza? Grande abraço, fiquem na paz e até a próxima aula. Fui!